Boa noite a todos e a todas. Vamos estudar hoje os cantos 32 e 33 do Inferno de Dante, ou seja, o nono círculo do inferno, onde estão os traidores. Eu vou começar lendo o resumo em prosa do Ziller e depois a tradução do Helder da Rocha. Canto 32. Lago Cócito, Caína, Antenora, espírito de boca. O nono círculo, dividido em 4 zonas, é formado por um lago gelado, o Cócito. Há 2 grafias dessa palavra, na verdade, cocito e cócito. Em várias traduções, há essas 2 grafias. A primeira zona chama-se Caína. Nela sofrem os traidores dos parentes. Dante encontra Sassol, Mascherone e Carmizione Pazzi. Na segunda, Antenora, estão Boca das Abate, Boza de Dueira e outros. Por fim, vê um danado a devorar furiosamente o crânio de outro. Tradução de Helder da Rocha. Chegamos ao fundo do universo, depois de descer um pouco mais abaixo do ponto onde o gigante havia nos deixado. Eu ainda olhava, admirado, para o altíssimo muro, quando ouvi meu mestre falar. Olha para baixo e toma cuidado para não pisar nas cabeças dos pobres sofredores. E então eu olhei em volta e vi sob os meus pés um lago gelado. O chão era tão duro e liso que parecia de vidro. As almas estavam submersas no gelo, com apenas o tronco e a cabeça de fora. Todos mantinham seus rostos voltados para baixo e batiam os queixos de frio. Depois de muito olhar para aquela multidão, vi aos meus pés 2 almas tão juntas que até seus cabelos tinham se entrelaçado. Dizei-me vós, que assim juntam os peitos, pedi. Dizei-me, quem sois? Quando me ouviram, os 2 olharam para mim e começaram a chorar. Suas lágrimas logo congelaram, unindo mais firmemente um ao outro. Irritaram-se por causa disso e, tomados pela raiva, se agitaram e ficaram violentamente a bater cabeças. Antes que eu voltasse a interrogá-los, um outro espírito que perdera as 2 orelhas, congeladas pelo frio, falou: por que tanto nos olhas? Esses aí são 2 irmãos, filhos de Alberto, donos do vale onde flui o rio Bicenzo. Se procurares em toda a Caína, não encontrarás almas mais merecedoras deste tormento que esses 2, nem aquele que teve seu peito e sombra perfurados por um só golpe de lança de Arthur, nem Focaccia e nem este, cuja cabeça me encobre a visão. Ele é Sassol Mascheroni. Se és toscano, deve saber quem ele foi. Eu fui a Carmizione del Pazzi e espero aqui pela chegada de Carlino, meu parente, cuja pena fará a minha parecer bem menos grave. É curioso que em vários cantos do inferno, os danados sabem
quem serão as próximas almas a ingressarem no inferno e, inclusive, o tamanho das suas penas. E é com certo regozijo que um danado afirma que outro danado terá uma pena ainda pior. Adiante, vi 1000 faces roxas de frio que ainda hoje me fazem tremer ao lembrar. Continuamos seguindo adiante na direção do centro. No caminho, não sei se por destino ou fortuna, ao passar distraído pelas cabeças, acabei atingindo uma delas fortemente no rosto com o meu pé. Por que me atropelas? Gritou a alma em pranto. Se não vens para acrescer a vingança de Montaperte, por que me molestas? Voltei-me ao mestre e solicitei que parássemos, pois eu suspeitava que conhecia aquela alma desgraçada, que ainda gritava e nos insultava. Virgílio parou e eu fui até ela. Quem és tu que assim insultas os outros? Perguntei. E tu? Quem és tu que vais pela antenora, chutando os outros na cara, como se fosses vivo? Perguntou minha alma. Vivo eu sou, respondi, e poderei servi-lo na busca de tua fama, se eu puder acrescentar teu nome às minhas notas. Esta é a última coisa que eu desejaria, respondeu. Vai-te embora daqui. Vai. Não é assim que se consegue as coisas nesta lama. Com isto, eu agarrei o desgraçado pelos cabelos e disse, é bom que digas logo o teu nome, ou não te sobrará um fio de cabelo sequer. Não, o espírito respondeu. Eu não digo de jeito nenhum. Tu podes arrancar todos os meus cabelos, podes me pelar 1000 vezes, se quiseres, mas nunca ouvirás de mim o meu nome. Eu já tinha arrancado um feixe dos seus cabelos, quando um outro gritou, o que é que tu tens, boca? Já não basta aguentar o ruído do teu queixo, que bate sem parar? Por que não te calas? Ora, disse eu, não é preciso mais que fales, maldito traidor. Bem que eu desconfiei. Não te preocupes, que eu levarei ao mundo a verdade sobre ti. Vai embora, respondeu, e conta o que quiseres. Mas se saíres daqui, não deixes de falar também desse traidor aí que me delatou. Ele é Buoso de Duera, que aqui paga pela prata dos franceses. Se te perguntarem quem mais havia neste poço, este que vês aí, do teu lado, é o Becqueria. E se procurares um pouco, aqui também encontrarás Gianni de Soldanieri, junto com Ganelone e Tebaldello. Pouco depois que deixamos Boca, vi 2 espíritos congelados, juntos no mesmo fosso. Um deles mordia a nuca do outro ferozmente, como se estivesse faminto. Ó tu, que mostras com cada mordida o ódio que sentes por essa cabeça que devoras. Dize-me, pedi, dize-me a razão pela qual ages assim. Se a tua razão for justa, sabendo quem sois e o pecado desse outro, prometo que no mundo acima
retribuirei tua confiança, ou que minha língua fique seca para sempre. Bom, vamos ler agora as notas do Helder da Rocha. Cócito, do latim cocitus, né, com Y e TH. O Lago das Lamentações. Fica no centro da Terra e é formado pelas lágrimas de Lúcifer e pelos rios do inferno, que nele desaguam seu sangue. No Cócito estão imersos os traidores, que distribuem por 4 giros diferentes, dependendo da gravidade da traição cometida. Os giros chamam-se Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca. Este último está reservado à punição dos traidores dos seus benfeitores, e é lá que se encontra Lúcifer. Caína é a primeira das 4 divisões do 9º círculo do inferno, onde são punidos os traidores e parentes. Em Caína, as almas permanecem submersas, com apenas o tórax e a cabeça fora do gelo. Seu nome tem origem no personagem bíblico Caim, que matou seu irmão Abel por causa da inveja. Antenora é o 2º giro do 9º círculo, onde são punidos os traidores de sua pátria ou partido político. Aqui já podemos pensar em muita gente, né? As almas ficam submersas no nível do pescoço, com apenas suas cabeças fora do gelo. O nome foi tirado de Antenor, o príncipe troiano, que traiu o seu país, ao manter uma correspondência secreta com os gregos. Ptolomeia é o penúltimo giro do lago Cócito, onde são punidos os traidores de seus hóspedes. Os traidores de seus hospedeiros, né? Deixa eu corrigir aqui. As almas estão presas no gelo do lago, apenas com o rosto para fora, de forma que, quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. O nome origina-se do personagem bíblico Ptolomeu, onde o capitão de Jericó convida Simão e seus 2 filhos ao seu castelo e lá, traiçoeiramente, os mata a sangue frio. Judeca é o nome do giro mais baixo do último círculo do inferno. É lá que reside Lúcifer, fazendo companhia àqueles que, em vida, traíram seus benfeitores. Eles sofrem intensamente devido à proximidade de Lúcifer e por estarem submersos totalmente no gelo do lago Cócito, conscientes para a eternidade. O nome vem de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus Cristo. Os filhos do conde Alberto degli Alberti são os irmãos Napoleone e Alessandro. Após a morte do pai, eles se desentenderam por causa da herança e acabaram matando um ao outro. Focaccia era membro da família Guelfa Cancellieri de Pistoia. Ele é acusado de ter cortado a mão de um de seus primos e de ter assassinado o tio. Os seus crimes provocaram a divisão da família Cancellieri em 2 partes. Os descendentes de Bianca, minutinho só,
primeira esposa de Cancelliere, se apelidaram de Bianchi, brancos. Os descendentes da outra esposa se denominavam Neri, negros. A briga de família acabou se espalhando e chegou a Florença, onde os dois grupos se tornaram partidos políticos, as duas facções dos guelfos. Mordred era sobrinho do rei Arthur. Ele tentou matar o rei para tomar-lhe o poder. Em algumas versões da lenda, ele seria filho de Arthur. O rei o matou com um só golpe de sua lança. O golpe foi tão violento que, quando a lança foi retirada, o sol penetrou pela ferida, furando sua sombra. Sachol de Mascheroni era membro da família Toschi, de Florença. Segundo os primeiros dantólogos, ele assassinou seu sobrinho para se apossar de sua herança. Camiccione de Pazzi de Valdarno matou seu parente Ubertino. O crime dele é menos grave que o de outro parente, Carlino de Pazzi, que traiu por dinheiro seus correligionários, entregando ao inimigo o castelo de Piano, em Valdarno, de onde vários exilados florentinos foram sequestrados e assassinados. Por ter traído a sua pátria, Carlino deverá ser punido na Antenora. Boccadegla Alberti traiu os guelfos na Batalha de Monteperte, cortando a mão do portador da bandeira da cavalaria de Florença, o que causou a desorganização do exército guelfo, e serviu de sinal para que seus aliados entrassem em ação, entregando a vitória da batalha aos gibelinos. Os traidores apontados por Bocca são Buoso da Duera, chefe do partido gibelino de Cremona e conhecido traidor. Tesauro de Becqueria, abade de Vallombrosa e legado papal de Alexandre IV, na Toscana, que mantinha uma correspondência secreta com gibelinos exilados. Gianni de Soldanier, gibelino ilustre de Florença, que, ao perceber que o poder passaria para o lado dos guelfos, abandonou seu partido e se juntou a eles. E, por fim, Ganelone, o cavaleiro que traiu Rolando, entregando-o aos sarracenos. E Tebaldello degli Zambrasi, gibelino de Faena, que facilitou a tomada de sua cidade pelos guelfos de Bolonha em 1280. Muito bem. Vamos ler agora a versão poética do Ziller. Bem-vinda, Jacira. Atrasada, mas cheguei. Sem problemas. Exórdio, versos 1 a 16. Se rimas ásperas tivesse e duras, quais conviriam ao último reduto, que serve aos males de bases e estruturas, do gênio mel espremeria o fruto para cantar. Mas, pois que não as tenho, será com medo o canto meu instruto. Instruto quer dizer instruído. Esta empresa difícil em que venho delinear o centro do universo não é de humana língua próprio empenho, mas inspirem-me as musas, canto terço. Terço quer dizer puro, limpo, qual a Anfião no metro melodioso, e ao grande feito igualará meu verso.
Sobre Anfião, ou Anfion, escreve Ziller: filho de Júpiter e de Antíopes, inspirado pelas musas, tão maviosamente tangeu sua cítara que as pedras desceram do monte Cíteron e formaram os muros em volta de Tebas, como se lê na arte poética de Horácio. Há um poema de João Cabral de Melo Neto chamado Fábula de Anfion, que trata exatamente desse tema, né? A criação da cidade pelo som da música de Anfion, o que permite, claro, uma leitura simbólica, né? A criação da cidade, né? Do espaço urbano, da política, pela linguagem, pela arte. Vamos prosseguir. A Caína, versos 17 a 42. Tendo alcançado já o poço obscuro, sob os pés do gigante e mais no fundo, eu continuava a olhar o grande muro, quando dizer-me ouvi: vê como passas, não pises com teu pé covarde e duro dos outros teus irmãos as sombras laças. Virei-me então e vi mais adiante, e sob os pés, não mais as águas baças, mas lisa superfície de cruciante gelo. É ali o lago de Cócito. Nunca gelou tão denso o Istro durante. Istro é o rio, referência ao Danúbio, né? Nisso gelou tão denso o Istro durante o inverno, nem o Tânais no inaudito rigor do clima. Esse Tânais é o rio Dom. Como em tal bolsão, se Tambernique, de peso indefinido. Esse Tambernique é um monte de pedra sem vegetação em Luca. Se Tambernique, de peso indefinido, se Pietrapana e toda a sua região ali tombassem, não se fenderia o gelo. Qual coacha no verão, no meio da água, a rã assim jazia, cada um no frio e vai rangendo os dentes, como a cegonha em notas de agonia. Debruçados estão estes pacientes. A boca lhes crucia o gelo frio, revela à vista os corações dolentes. Após olhar esse lugar bravio, dois vi tão perto um do outro que o cabelo de ambos se confundia fio a fio. Os condes de Mangona e Camission Pazzi, versos 43 a 70. Quem sois que o peito tanto unis e o pelo? Lhes perguntei. O rosto os dois torceram, e, nesse instante, vi tornar-se gelo em seus olhos o pranto que verteram. Férrea tranca não firma assim madeiras, como aqueles as pálpebras tiveram, presas nas rudes e nóveis geleiras. Como dois capros, capro é bode, como dois capros de ira dominados, com marradas feriram-se certeiras. Um terceiro, de ouvidos devorados pelo frio, gritou: por que nos miras tanto? São dois irmãos os desgraçados, se conhecê-los queres. Suas iras, herança rica, as provocou. De Alberto e de Gualdrada filhos, com mentiras de paz, feriram-se com golpe certo. E aqui, na fria zona de Caína, não há quem mais mereça o rude aperto, nem o que sombra e corpo da assassina.
perdão, nem o que sombra e corpo da assassina lança do rei Arthur teve partidos, nem focaccia, nem esta alma ferina, cuja cabeça turba os meus sentidos, e além não posso ver. Ele é Sasso Macheron. Se toscano és, definidos os traços tens deste traidor de Ascol. Camission sou, Carlino espero ansioso, para que não perguntes mais nem mol, que aqui terá suplício mais severo. Antenora, 1000 rostos vi que o gelo rocheara, e ainda tenho e terei nojo vero, lembrando os tristes da geleira amara. Seguindo para o centro da atração, frio intenso senti que já chegara da mais profunda e frígida prisão, porque todo tremia ao frio vento. Não sei se por destino ou confusão, forte bati na testa de um nojento, que gemendo gritou: por que me pisas? Se tu não vens de Monteperte, aumento trazer para vingança, por que visas molestar-me? E eu: ó mestre, aqui atende, quero saber desse que ali divisas, algo que minha mente não compreende. Depois te seguirei alacremente. E ao réu, que ainda blasfeme e repreende, 2 pontos aspas. E tu quem és, que insultas imprudente? E tu, disse, quem és, que em Antenora doutrem as faces bates inclemente, que seria demais se um vivo fora. Eu vivo sou e fama dar-te posso, se revelares o teu nome agora. Disse ao que estava no gelado fosso. Em inúmeras passagens da Divina Comédia, Dante pergunta os nomes dos danados, prometendo dar a eles imortalidade, já que irá citá-los em seu poema. E como o pecado capital de Dante é a soberba, ele já imaginava que o seu poema seria lido quase 1000 anos mais tarde. Prosseguindo. É outro meu pesar, me respondeu. Gosto as lisonjas desprezar. Perdão. Eu vivo, sou e fama dar-te posso, se revelares o teu nome agora. Disse ao que estava no gelado fosso. É outro meu pensar, me respondeu. Gosto as lisonjas desprezar, que eu ouço. Vai-te, deixa-me em paz. Isto quero eu. A coma-lhe pegando fortemente, dirás, gritei-lhe, agora o nome teu, ou não terás cabelos. E o paciente, não te direi meu nome, nem me verás meu rosto, ainda que fique inteiramente calvo. Nos dedos as madeixas más eu retorcia, e algumas arrancava. Latindo, o réu no gelo, firme jaz. Outro gritou, ó boca, não bastava rangeres com os dentes? Por que gritas? Que demônio te fere, ou força brava? Que fales mais não quero, entre as malditas almas traidora. Entre as malditas, alma traidora, disse. A infâmia tua revelarei, e as dores e as desditas. Como quiseres, a verdade nua conta, mas vai-te, retrucou-me irado, e desse lembra cuja língua estua para ofender. De França, o malogrado ouro lamenta aqui. O de Doeira,
dirás: eu vi no báratro gelado, onde no frio nada mais espera. Se alguém te perguntar, dirás: havia tesauro que em Florença recebera cruel castigo. Estão na poça fria o Soldanier e Gano e Tebaldel, traindo este Faenza que dormia. Nós já partíamos do vil rebel, quando vi 2 no gelo mergulhados e sobrepostos. Ó quadro cruel! Um roía com dentes afiados o que debaixo estava, como o pão devoram os famintos desgraçados. Assim mordia com sofreguidão. Te deu de Menalipo a face fria, como este o crânio morde em convulsão. Tu que mostras com cólera bravia, nesse que róis, ódio tão feroz, dize as razões, pedi, de tal mania. Se justas causas tens para o ato atroz, quem sois, sabendo, e o crime do outro réu, te pagará no mundo a minha voz, se conservar a língua, o uso seu. Aqui termina o canto 32, na versão poética do Ziller. Vamos ler agora o canto 33, primeiro o resumo do Ziller, depois a tradução em prosa do Hélder da Rocha. O canto 33, na minha opinião, é um dos mais fortes de toda a Divina Comédia. Canto 33. Espírito do conde Ugolino, Ptolomeia, espírito do frei Alberigo. O conde Ugolino narra sua morte crua, de seus 2 filhos e de seus 2 netos. Descem os poetas para Ptolomeia, onde gemem os traidores de seus hospedeiros e de seus amigos. Alberigo Manfredini conta sua história e as condições de seus companheiros. Tradução em prosa do Hélder da Rocha. O pecador virou-se, afastou a boca daquela terrível refeição, limpou seus lábios nos cabelos do crânio, que devorava, e falou: queres que eu me recorde de um terrível pesadelo? Mas se o que eu disser puder trazer uma infâmia maior a este traidor de quem arranco as peles, tu ouvirás o meu relato e o meu pranto. E prosseguiu: eu não sei o teu nome, nem de onde és, mas pareces florentino. Tu deves saber que eu fui o conde Ugolino e que este outro é o arcebispo Rudieri. Por causa de sua perversa astúcia, por confiar neste desgraçado, eu fui traído, detido e morto, como vês. Mas antes saibas da forma cruel como fui morto, para que possas julgar-me. Se o pensamento do que agora vou dizer não te tocar o coração, como tu és cruel. E se não chorares, será que alguma vez choras? Eu fui preso com meus 4 filhos em uma cela para morrer de fome. Todos os dias meus filhos choramingavam e me pediam pão, e o pão nunca chegava. Eu ouvi o portão da torre, lá embaixo, ser lacrado com pregos, e então olhei para as faces dos meus, e não lhes disse nada. Eu não chorei, me transformei em pedra por dentro. Eles choravam, e meu pequeno Anselminho falou: o que tens, meu pai?
o que é que há? Não respondi, e nem uma só lágrima caiu durante todo o dia, nem durante toda a noite seguinte. Quando um raio de sol clareou aquele cárcere doloroso, por um instante, me vi refletido nos 4 rostos e mordi minhas mãos de desespero. E eles, pensando que eu mordia minhas mãos de fome, me disseram: Pai, nós sofreremos menos se comeres de nós. Tu nos vestiste com estas míseras carnes, e tu podes tomá-las de volta. Fiquei quieto para não me tornar mais triste. Durante esse dia e o outro, ninguém falou nada. No 4º dia, gado lamentou aos meus pés: Pai meu, por que não me ajudas? E depois morreu. Depois eu os vi morrendo, um a um, do 5º ao 6º dia, os outros 3. Por mais 2 dias, já cego, chorei sobre seus corpos mortos, até que no 8º dia a morte me levou. Quando terminou de falar, virou seu rosto para atacar aquele crânio com os dentes, como um cão que não solta o seu osso. Ai, Pisa, que vergonha és para a nossa Itália! Se o conde Ugolino era culpado de ter traído um dos castelos teus, nada justificava que seus olhos fossem torturados. Seguimos adiante, até o lugar onde o gelo maltrata de forma mais dura os pecadores. Com os rostos voltados para cima, nem nos olhos a sua angústia encontra alívio, pois lá se forma uma barreira de gelo no primeiro choro, quando as lágrimas congelam e preenchem toda a cava do olho. Embora o frio tivesse afastado toda a sensação do meu rosto, comecei a sentir uma leve brisa e perguntei ao mestre: Mestre, que vento é este? Pensei que vento algum poderia chegar a estas profundidades. Logo saberás, respondeu Virgílio, pois teus próprios olhos te darão a resposta. Enquanto conversávamos, um dos desgraçados, submersos no gelo, nos ouviu e gritou: Ó réus tão cruéis, que para vós foi imposta a pior das penas. Tirai este gelo de meus olhos e me livrai da dor que impregna meu coração, até que novas lágrimas selem meus olhos de uma vez. Eu prometo te ajudar, mas diga primeiro quem és, falei. Se eu não cumprir o que prometi, que possa eu, então, chegar ao fundo desta geleira. Sou Frei Alberigo, disse o espírito, aquele das frutas do mau horto, e aqui recebo tâmara por figo. Esse é um ditado popular, mais ou menos como comprar gato por lebre. Ó, exclamei, então tu já estás morto? Pode até ser que meu corpo ainda esteja lá em cima, respondeu, mas nenhuma ligação tenho mais com ele. Quando uma alma comete traição tão estúpida quanto a minha, o seu corpo lá na Terra é imediatamente possuído por um demônio que o governa até que chegue o seu dia. A alma que antes habitava o corpo cai aqui na Ptolomeia, mas tu que chegas agora deves também conhecer
esse aí do lado. Ele é Branca Dória, e aqui está neste gelo há muito mais tempo do que eu. Creio que me enganas, disse eu, pois que eu saiba, Branca Dória ainda vive. Ele come e bebe, dorme e veste roupas. É ele sim, insistiu o Frei Alberigo. Antes de Michel Zanche, sua vítima, chegar ao fosso guardado pelos Malebranche, ele já congelava neste lago. O seu corpo foi, na ocasião, recebido por um diabo, que provavelmente ainda o possui. Mas já falei o suficiente. Estende logo tua mão e livra-me os olhos. Ele pediu, mas eu não obedeci. E foi cortesia minha ser-lhe vilão. Ah, genoveses, adeptos da corrupção, por que o mundo não se livra de uma vez de vossa gente? Pois fazendo companhia ao pior espírito da Romanha, vi um dos vossos, cujas obras eram tais que sua alma já congela no cóccito, mas seu corpo parece vivo e ainda caminha entre vós. Interessante essa ideia, né? Os humanos possuídos por um inferno. Notas explicativas do Helder da Rocha. Conde Ugolino della Gherardelca, originalmente de família gibelina, era, junto com o seu neto Nino dei Visconti, um dos líderes guelfos que exerciam autoridade sobre a cidade de Pisa. Ugolino estava insatisfeito em ter que dividir o poder com Nino, então traiu seu partido e aliou-se ao arcebispo gibelino Ruggieri degli Ubaldini, que era apoiado por várias famílias gibelinas. Juntos, eles tramaram a expulsão ou prisão de todos os seguidores de Visconti, e Ugolino assumiu o poder. Mas o conde sempre achava que poderia ser traído, e por isso tratou de eliminar aqueles dos quais suspeitava. Teria mandado envenenar o seu sobrinho, o conde Anselmo da Capraia, temendo que a popularidade do sobrinho reduzisse a sua autoridade. Percebendo que os guelfos estavam enfraquecidos no governo de Ugolino, o arcebispo Ruggieri aproveitou a ocasião para traí-lo, divulgando pela cidade a notícia de que o conde Ugolino havia traído a população e que havia entregue seus castelos aos povos de Florença e Lucca. Conseguiu provocar uma revolta popular, que culminou com a invasão do castelo de Ugolino, que foi forçado a se render. Ruggieri, vitorioso, mandou prender Ugolino numa terra posteriormente chamada de Torre da Fome. Prendeu também, na mesma cela, Uguccione e Gado, filhos de Ugolino, Anselmuccio e Brigata, netos do conde. Meses depois, os pisanos lacraram a torre e atiraram a chave no rio Arno. Em poucos dias, todos morreram de fome. Nós voltaremos ao tema de Ugolino na próxima aula, porque há várias versões sobre a narrativa, se ele teria ou não se alimentado da carne de seus filhos e netos. No resumo de Helder da Rocha, não aparecem as pistas que parecem indicar que ele cometeu canibalismo.
Por isso, na semana que vem, leremos a tradução poética, né, do canto 33, antes de estudarmos o canto 34, e também um comentário de Jorge Luiz Borges a respeito do conde Ugolino. Bem, Ptolomeia é o penúltimo giro do lago Cócito, onde são punidos os traidores de seus hóspedes. Perdão, é hóspedes mesmo e não hospedeiros. As almas estão presas no gelo do lago, apenas com o rosto para fora, de forma que, quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. O nome origina-se do personagem bíblico Ptolomeu, onde o capitão de Jericó convida Simão e seus 2 filhos ao seu castelo, e lá, traiçoeiramente, os mata a sangue frio. O Frei Alberigo de Manfredini, perdão, era um dos frades gaudentes, ou frades alagre, Frei Alberigo de Manfredini era um dos frades gaudentes, ou frades alegres, mencionados no canto 23. Eram membros da Ordem dos Cavaleiros da Beata Santa Maria, criada pelo Papa Urbano IV. Foram apelidados de frades alegres, por não se retirarem em conventos, como os frades de outras ordens, e não estarem sujeitos a regras rigorosas, como o celibato. O que nos faz lembrar do Alto da Barca do Inferno, né, do Gil Vicente, onde tem um padre que é espadachim, namorador, né, que ele não está muito interessado em religião. Tendo feito as pazes com seus inimigos, Frei Alberigo os convidou para um jantar em sua casa. No dia do jantar, ele escondeu assassinos de aluguel nos aposentos próximos e deu ordens aos seus servos que, depois que servissem as carnes, deveriam servir as frutas, e que este seria o sinal para que os homens armados saíssem de seus esconderijos e matassem todos os hóspedes. E assim foi feito. Na tradução de Ítalo Mauro, Frei Alberigo se apresenta da seguinte forma: eu sou Frei Alberigo, aquele eu sou das frutas do mau horto, que aqui recebo tâmara por figo, né? Tipo gato por lebre. Sir Branca Dória era um respeitado e poderoso cidadão de Gênova. Apesar disso, teria sido o mandante ou assassino do seu sogro, o corrupto Michel Zanche, mencionado no canto 23 do Inferno. E aqui encerramos o conteúdo de hoje. Há um livro que está na nossa bibliografia, chamado 9 Ensaios Dantescos, do Jorge Luiz Borges. Quem não leu, leia, é muito interessante, e tem um capítulo em que Borges fala sobre a história do conde Ugolino. Então, na semana que vem, que é quarta-feira de cinzas, né? Nós falaremos sobre o conde Ugolino e leremos o último canto do Inferno, o 34, para depois fazermos uma revisão geral do Inferno antes de ingressarmos no purgatório.